Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso do Windows Server em 2016. E nessa aula eu vou mostrar um pouco sobre o módulo 2. Então essa aula é uma aula introdutória, que eu vou explicar os fundamentos de rede baseados no Windows Server 2016. E eu vou apresentar aqui quais são os fundamentos sobre os quais serão desenvolvidos os demais assuntos do curso. Então eu vou iniciar apresentando nessa aula o que vem a ser uma rede de computadores. E vou começar falando um pouco sobre ali uma visão geral de uma rede baseada no Windows Server, mostrando como tudo começou, desde a época ali do mainframe, que era aquele computador, supercomputador que as empresas elas compravam e então vendiam os serviços que podia ter nesse supercomputador, ou seja, ela instalava ali aplicações e dados e fazia com que outras empresas acessassem por terminais burros. E depois eu vou explicar o modelo cliente-servidor que surgiu posterior a esse modelo. Então, começando a explicar essa videoaula, nessa aula eu vou mostrar os fundamentos de redes de computadores. E mais na frente, nas outras videoaulas, eu vou mostrar o papel do Windows Server em 2016. Vou explicar o básico sobre o TCP/IP, sistemas de numeração binário. Vou explicar como o TCP/IP usa as máscaras de subredes, endereçamento de IP, endereços de IP de uso especial e reservado, o papel do roteador em redes de computadores, e explicar também o que é o roteamento e vou mostrar alguns exemplos práticos de roteamentos. E por fim, na última aula, eu vou mostrar uma conclusão de tudo o que foi visto no módulo e um resumo do módulo. Então, começando a aula de hoje, explicando fundamentos de redes de computadores e sistemas, eu vou explicar como é que tudo se originou. Então, o principal modelo utilizado ali em 1970 foi um modelo baseado em mainframe. Como é que era esse modelo baseado em mainframe? O mainframe ele era um supercomputador, no qual nele continha dados e sistemas de diversas empresas. E tinha ali uma linha de dados, um modem, no qual interligava, fazia a conexão, ou seja, fazia a comunicação desses dados e essas aplicações que tinha nesse supercomputador para os terminais burros que existiam nas diversas empresas que acessavam essas informações que existiam nesse mainframe. Então existia ali um modem que fazia uma linha de comunicação entre a informação que tinha no mainframe, no supercomputador, e jogava essa informação ali nos terminais burros. Ou seja, eram aqueles monitores e teclados que existiam ali nas empresas que conseguiam visualizar as informações que existiam nesse supercomputador. Então o mainframe ele era um supercomputador de grande porte que era utilizado ali para um processamento de grande volume de dados. Então quando eu falo em mainframe, imagine que o mainframe era um computador que às vezes ocupava ali um espaço de uma sala e muitas vezes nessa mesma sala podiam existir diversos mainframes. Então o mainframe ele era capaz de oferecer serviços de processamento de alto desempenho a múltiplos usuários.
com acesso simultâneo. Então, o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele aceitava o acesso de diversos usuários ao mesmo tempo, mantendo ali um alto desempenho a estes acessos. Então, se comparar um exemplo de um computador comum, no qual você tem aí na sua casa, e diversos usuários acessarem esse computador que você tem na sua casa, o computador ia ficar bastante lento, não podendo atender a essas diversas requisições simultâneas. Então, com o uso do mainframe, que era esse supercomputador, ele conseguia não só atender essas diversas conexões simultâneas, mas sim responder de uma forma eficiente e rápida essas conexões, não deixando lento ali ou sobrecarregando a rede. Então, como é que funcionava de forma prática o mainframe? O mainframe era o supercomputador em que uma empresa ela comprava na verdade esse supercomputador, instalava então dados e aplicações de uma outra empresa, e essa outra empresa contratava o serviço dessa empresa que continha um mainframe para poder então acessar as suas informações, ou seja, as suas aplicações. Como é que ela acessava? Ela acessava ali por terminais burros. Então ela colocava terminais burros na empresa local, contratava ali uma linha de dados, um modem, né? Tinha ali um modem por meio de um multiplexer para poder acessar as informações da empresa que continha ali no mainframe, nesse supercomputador que estava em outro local. Então toda a comunicação era feita ali via modem. Existia o terminal burro, que é onde tinha o monitor e o teclado, que conseguia ver as informações dentro da empresa local, por meio de uma comunicação feita por modem, acessando as informações que estavam em um mainframe, um supercomputador localizado fora da empresa. Então, existiam algumas desvantagens em relação a esse modelo, baseado em mainframe, que era o seguinte: primeiro, as linhas de comunicação. Então, como existia uma linha de dados, um modem, para poder fazer a comunicação entre os terminais burros e o mainframe, onde existiam os dados e as aplicações, havia às vezes a queda e a oscilação da internet. Na época a velocidade era de 2 a 3 KB, que hoje é bastante lento, chega hoje a 5 MB aí a mais. Então na época a velocidade, apesar de ser muito rápida na época, havia uma oscilação ali da internet, que às vezes caía a linha de comunicação e fazia com que os sistemas, ou seja, os terminais burros, não conseguissem visualizar os arquivos e sistemas que estavam ali no mainframe, ou seja, fazendo com que as aplicações ficassem fora do ar, por conta que caía muito a internet. E a outra desvantagem desse modelo de negócio é a questão em que os dados da empresa eram administrados por terceiros. Então, como é que acontecia? Existia a empresa que era responsável por um supercomputador, no qual ela instalava ali as aplicações, as atualizações, as informações de diversas outras empresas, e então vendia esse serviço para ser visualizado ali por terminais burros. Então, como essa empresa, que era outra empresa, não era a mesma, que então era responsável por fazer a atualização e a instalação de novas aplicações, não era a mesma empresa, no qual acessava ali por terminais burros, começou a ter um questionamento se de fato essa empresa, que era outra, que então fazia a segurança dos dados, eles não estavam manipulando as informações. Então, com essas duas desvantagens, que era a questão da oscilação da internet, que às vezes ficavam fora os serviços e as aplicações, por conta que oscilava muito a internet, e a questão dos dados ser administrada por uma empresa terceirizada, houve então o surgimento ali do modelo baseado em cliente-servidor, que é o modelo no qual nós conhecemos hoje. O primeiro modelo baseado em cliente-servidor que surgiu foi o de 2 camadas, que é o que eu vou abordar mais na frente. Porém, não só de desvantagens existia esse modelo. Algumas das vantagens desse tipo de modelo aqui, do mainframe, era a questão que o gerenciamento e a administração era centralizado, ou seja, no mainframe existiam os dados e as aplicações, então qualquer alteração ou então surgimento de uma nova configuração era feita apenas em um único servidor, e essa informação então era replicada em todos os terminais burros que acessavam
esse servidor, né? Servidor entre aspas, esse supercomputador. A outra questão era a facilidade para a atualização de sistemas. Também, se houvesse uma nova atualização, era feita em um único servidor, e a questão em que os ambientes eram mais seguros, ou seja, se existia apenas um único computador, esse único computador estaria em um único local, então seria mais fácil dar segurança, uma vez que não existiam servidores em diversos locais diferentes. Então, devido a essas desvantagens que existiam no modelo baseado em mainframe, como as linhas de comunicação que caíam muito e os dados serem administrados por uma terceira empresa, ou seja, uma empresa que não era a mesma na qual contratou o serviço para acessar as informações, começou a surgir ali um modelo baseado em cliente-servidor, que é justamente descentralizar as informações. Se antes tudo era localizado no mainframe, as aplicações e os dados, então começou a surgir um modelo baseado em cliente-servidor, que era o que? Tirar essas informações que existiam no mainframe, ou seja, em que tudo estava em um único computador, descentralizar essas informações e colocar em diversos servidores. E tirar isso de uma comunicação feita por modem e trazer ali para uma rede local dentro da empresa, que ali ia garantir com que as aplicações e as informações elas estivessem 24 horas no ar, não caindo tanto como é no caso de um modelo baseado em mainframe, que usa ali uma rede de comunicação feita utilizando um modem. E a questão também em que um modelo baseado em cliente-servidor ia ter um controle e uma segurança em relação aos dados da empresa, já que anteriormente, como era no mainframe, era uma terceira empresa que administrava essas informações. Já no modelo cliente-servidor, essas informações trazia ali para um servidor local que estava dentro da empresa, e então quem era responsável por administrar os dados que continha nesse servidor era a própria empresa, e não uma empresa terceirizada, que no caso era no modelo baseado em mainframe. O primeiro modelo baseado em servidor que surgiu foi um modelo em duas camadas. Então, falando um pouco mais sobre o modelo cliente-servidor, o modelo cliente-servidor é um modelo baseado em requisitos e respostas, em que existem os clientes e o servidor. Então, como é que funciona o cliente? Ele envia um pedido ao servidor, e o servidor lê esse pedido, atende esse pedido e responde ao cliente. Então, nesse tipo de modelo existe o servidor, que é o responsável por atender às requisições dos clientes. Existem os clientes, que enviam as requisições para o servidor, e o servidor responde aos clientes. E existe a rede, que faz a comunicação entre o servidor e o cliente. Então, é por meio da rede que o cliente vai mandar uma requisição para o servidor, e o servidor então vai ouvir aquela requisição e enviar para o cliente. Então, uma outra característica desse modelo cliente-servidor é que nesse tipo de modelo temos ali um ou mais equipamentos de maior capacidade de processamento autônomo como servidores, e esses equipamentos eles ficam ali em um data center, ou seja, esse servidor em um local conhecido como sala de servidores, também conhecido como data center, como eu disse anteriormente. E esses servidores são equipamentos com maior poder de processamento, normalmente utilizando 2 ou mais processadores, com uma grande quantidade de memória RAM e uma grande capacidade de armazenamento em disco, uma vez que são nesses servidores, utilizando esse modelo cliente-servidor, que é onde você vai armazenar informações da empresa, e tem que ter um espaço de disco maior. Então, esses servidores rodam sistemas operacionais específicos para servidor. No caso do Windows Server em 2016, é por isso que surgiu esse sistema operacional. E também pode atender outras versões, não só o Windows Server em 2016. Pode ter o Windows Server em 2012, uma versão mais antiga, ou o Windows Server em 2008, 2003. E hoje em dia você até encontra servidores ainda utilizando versões mais antigas do que esses sistemas operacionais. Como eu expliquei anteriormente, o primeiro modelo cliente-servidor que surgiu foi um modelo de 2 camadas, em que nesse modelo de 2 camadas existia a camada de negócio e a camada de interface, que era de apresentação no cliente. Já a camada de dados ficava no servidor. Nesse tipo de modelo aqui existiam
um problema, que era o elevado custo da administração e manutenção, porque uma vez que, se no cliente existia a regra de negócio e a interface, ou seja, a interface é aquela tela onde ele vai inserir as informações e a regra de negócio o que as funções, ou seja, o negócio em si da empresa. Quando havia a necessidade de alterar alguma configuração de regra de negócio, ou seja, alguma lógica, havia uma certa demanda de ter que ir em estação em estação fazer essa alteração na regra de negócio, que isso trazia ali um tempo absurdo da equipe de TI ter que ir em cada estação dessa fazer essa alteração, e isso ainda gerava um custo adicional para a empresa. Então, com isso, acabou um tempo depois surgindo um modelo de 3 camadas, que a ideia era basicamente essa: retirar a regra de negócio encontrada na estação cliente e colocar em um outro servidor, que era considerado como servidor de aplicações, e aí qualquer alteração em relação à regra de negócio era feita apenas no servidor de aplicação, e então essa informação era replicada ali para todas as estações clientes. Porém, esse modelo de 3 camadas ainda não foi o modelo ideal, surgindo depois um pouco mais na frente o modelo de 4 camadas, em que o modelo de 4 camadas existia um outro servidor, em que nesse caso era o servidor web, que então retiraria a última camada que existia no cliente, que era aquela camada de interface, que é onde seria a interface do usuário, que ele preencher as informações, etc. E tudo isso ia ser colocado nesse servidor web, ou seja, tudo isso, e o cliente agora, ele, ao invés de ter uma aplicação para acessar em relação às configurações ali do banco dele, informações do banco dele, outra aplicação para acessar um jogo, alguma coisa, tudo isso agora vai ser feito através de um único local, ou seja, através de um navegador, que pode ser qualquer navegador, pode ser Opera, Firefox, etc. Então, nesse modelo aqui de 4 camadas de cliente-servidor, todo o acesso do cliente ao banco de dados é feito de acordo com as regras contidas no servidor de aplicações. A aplicação cliente não tem acesso a banco de dados, já que essa informação está em outro local, sem antes passar pelo servidor de aplicações, e com isso tem as seguintes camadas. O cliente, nesse caso, é o computador no qual tem aquele navegador, ou seja, é o navegador em si, que pode ser um Internet Explorer, Firefox ou outro navegador. A outra camada é a de apresentação, que no caso seria a interface, que ela pode ser composta ali por páginas HTML, ASP, NET, PHP e etc. A camada de lógica, que são as regras de negócio, como expliquei anteriormente, e a camada de dados. Então a aula de hoje é basicamente isso, no qual eu expliquei sobre os fundamentos de rede de computadores, ou seja, eu expliquei o que era um modelo baseado em mainframe, que foi o primeiro modelo que surgiu em 1970, onde tinha um supercomputador que uma empresa comprava, instalava então aplicações e dados, e então prestava serviço a outras empresas que contratavam esse supercomputador para instalar então suas aplicações e acessar por terminais burros. Com o tempo depois veio então o modelo cliente-servidor, que foi um modelo que veio substituir esse modelo de mainframe, que descentralizava essas informações, ou seja, tirava desse supercomputador que ficava em outro local, então trazia ali para a empresa, colocando num servidor, e então todas as atualizações e configurações e gerenciamento então dos dados seria feito agora pela própria empresa e não por uma empresa terceirizada. E eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa. E as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory.
tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber avisos sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.